As lives frequentemente têm sido só de entrevistas, participação de pessoas ilustres, pessoas que possam somar, não necessariamente ilustres, mas pessoas desconhecidas do grande público com mais uma bela história. Eventualmente, por sugestão do meu filho Márcio, que está aqui na sala também, eu achei muito boa a sugestão, intercalar com os temas de psicologia que possam ser de ajuda para todos. Por sugestão dele, do Márcio, eu vou começar uma série hoje de os 7 pecados capitais e as suas virtudes correspondentes. Hoje, o primeiro pecado vai ser a soberba. Nós vamos falar sobre a soberba e sobre a virtude que se opõe à soberba, que é a humildade. Nós temos conceitos equivocados sobre isso. Os 7 pecados capitais não estão na Bíblia. Eles foram formalizados pelo Papa Gregório Magno, no século VI. E a palavra capital que me intrigava, eu fui pesquisar por que era pecado capital. Porque a palavra capital deriva do latim, que é caput. Caput significa cabeça, chefe ou líder. O que quer dizer que as 7 infrações, os 7 pecados, são os líderes de todos os outros. E a igreja também apresentou uma espécie de antídoto, de uma solução para os pecados. Criou uma lista das 7 virtudes capitais. Nós vamos falar então sobre o pecado e a virtude correspondente. No caso, soberba, o oposto é a humildade. Soberba significa arrogância, desejo de se colocar acima dos outros, desejo de glória. É um desprezo pelo que o outro é e também uma supervalorização pelo que se é. É uma espécie de paixão desenfreada por si mesmo. Na verdade, a soberba é um disfarce para a insegurança, para a falta de autoconfiança, pelo sentimento de inferioridade. Antigamente eu ficava assim, meio incomodado com as pessoas soberbas. Depois que eu passei a estudar isso, eu passei a ter pena, porque ela usa uma máscara de superioridade para esconder a inferioridade. A pessoa soberba permanece cega para os seus erros. Ela fica presa às suas ilusões de grandeza. O soberbo acha que sabe tudo, que está sempre certo, que sempre tem razão. Ele exige que o outro o trate na altura do valor que ele se atribui e se coloca acima dos outros. Talvez ele se coloque acima dos outros porque ele sobe no pedestal que ele mesmo imagina que existe. Nada nos define como sendo melhores ou piores do que outras pessoas, uma vez que todo mundo tem o mesmo destino e todo mundo é semelhante. Todo mundo nasce, todo mundo tem consciência de que vai morrer, todos nós compartilhamos necessidades, frustrações, ilusões e alegrias. Não vejo por que se sentir superior. E o escritor filósofo chamado Voltaire disse o seguinte: os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Você vê que um grande homem não é arrogante. Se for muito arrogante, não é um grande homem. Ele pensa que é um grande homem. Para ficar em equilíbrio, seja forte, mas não precisa ser rude, nem deve ser rude. Seja humilde, mas não seja idiota. Tenha orgulho, mas não seja arrogante. Seja gentil, mas você não precisa ser fraco, nem deve ser fraco. O Santo Agostinho diz que a soberba não é grandeza, mas é inchaço. E o que está inchado parece ser grande, mas não é saudável. Eu achei ótima essa definição do Santo Agostinho. A soberba não é grandeza, mas é inchaço. E o que está inchado, embora pareça ser grande, não é saudável. Muito boa a definição dele. Soberbo é aquele ou aquela que olha de cima, que empina o nariz, que acha que os outros são menos, só porque os outros são outros.
As pessoas não são menos, as pessoas são diferentes, mas só porque são diferentes. A soberba pega alguma coisa sem importância e faz com que pareça uma grande vitória. A soberba e a fraqueza são irmãs gêmeas. E Balzac, o escritor, disse: deve-se deixar vaidade àqueles que não têm outra coisa para exibir. Deve-se deixar vaidade àqueles que não têm outra coisa para exibir. Se alguém quiser fazer perguntas, à vontade. Quiser discordar, também à vontade. O soberbo quer superar sempre os outros, mas quando ele é superado, ele fica pé da vida. Ele se sente ameaçado, atingido, fica com inveja, quer depreciar os outros e se vangloriar, sempre que para isso ele tenha condições de se vangloriar realmente. Ele só se acha. Quem se acha muito acaba perdido, né? Um exemplo histórico de soberba foi dado por Napoleão quando conseguiu que o próprio Papa Pio VII fosse até Paris para coroá-lo. E quando o Papa estava lá para coroá-lo, o Papa não botou a coroa na cabeça dele, ele mesmo botou a cabeça, coroou a si mesmo, Napoleão, se colocando acima do representante de Deus na Terra, que seria o Papa. O cara estava cheio de si, né? Vocês viram, todos vimos aquele espetáculo deprimente do desembargador dando carteirada no guarda municipal lá em São Paulo, né? O meu filho Márcio chamou muito bem de Deus embargador, não desembargador, Deus embargador. Deu aquela carteirada, você sabe com quem está falando, eu sou desembargador. Ele, como todos os soberbos, não vê a realidade como ela é. A soberba nada mais é do que o desejo distorcido de grandeza. Acaba acarretando muitos conflitos na relação das pessoas, nas relações afetivas e sentimentais, nas relações familiares, pois aquele que comete quer manter o controle, criticando, manipulando, dominando. Isso é uma maneira de manter o controle e o poder. Ele precisa fazer com que o outro se sinta diminuído para que ele seja maior, se sinta maior. Seja não, se sinta. Se eu consigo colocar uma pessoa de joelho, eu vou me sentir mais alta do que ela. A Lúcia Garganta diz que conhece pessoas assim. Lúcia, acho que todos nós conhecemos pessoas assim, né? Todos nós. E não precisa ser um título importante, como, por exemplo, desembargador, não. Em casa, na família, pessoas até de posições hierárquicas humildes podem ser soberbas. A Ívria diz que acho que precisa fazer uma consulta com o senhor, o desembargador. Não entendi, Ívria. Não entendi, não, mas tudo bem. Nós não encontramos o poder apenas na política, nos cargos elevados. O poder de fazer com que as outras pessoas ajam na dependência da nossa vontade pode ser encontrado em muitos exemplos do nosso dia a dia. É aquilo que eu falei, qualquer um de nós conhece. E quantos pais não exercem o poder com seus próprios filhos? E a dona de casa com a faxineira, com a diarista? Quantas pessoas que se aposentam no momento de depressão porque perderam o poder que tinham no cargo? Elas ficam deprimidas, algumas viram até alcoólatras. A Malu diz que gosta de uma frase que gostaria de ser metade daquilo que a pessoa pensa que é. Já seria um grande negócio, né, Malu? Se ela for a metade do que ela pensa que é. Eu gostei da frase também. A Iva está explicando aqui que o desembargador devia cuidar da mente. Eu também acho. Aquele poder é ilusório, transitório, é só um cargo. Não é ele, é só o cargo que ele ocupa. Aquele cara, como qualquer outro, é um cara comum que pensa que é desembargador. Sabe, o desembargador é um cargo transitório na vida dele. Não o coloca acima de ninguém. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. O conceito exagerado de si próprio,
o amor próprio demasiado, a necessidade de poder, são apenas máscaras que buscam compensar a falta de amor que a pessoa sente por si mesma, pois, em geral, ela possui uma necessidade de autoafirmação. É aquilo que eu falei. Antigamente eu ficava incomodado com as pessoas arrogantes, hoje eu olho para elas com pena, uma certa dose de pena. Ione Barbosa diz que nessa pandemia acho que muitos aprenderam. Não sei se vai manter o aprendizado, mas na hora do medo a gente fica, né? A Sandra diz que todos nós iremos virar pó. Eu vou falar mais sobre isso, Sandra, daqui a pouquinho. A Ívia diz, ele sofre, escravo do seu ego. Tem razão, um ego gigantesco. Tem gente que tem ego assim do tamanho do Maracanã. A pessoa soberba se preocupa muito, muito, muito com a opinião dos outros e quer a atenção delas, embora pareça indiferente. Porque, por essa reação, ela tenta obter uma forma de atenção, mesmo bancando o indiferente. A Ívia diz que talvez não seja nem pessoa ruim. Eu concordo. Ela não é necessariamente ruim. Ela é arrogante, mas talvez não faça maldade. Tirando a prepotência, se você não classificar como maldade, tirando a prepotência, que não é em si uma maldade, é só uma atitude pessoal dela em relação aos outros, mas ela não deliberadamente não quer machucar os outros, ela só quer se autoexaltar. Ela não é necessariamente ruim. Pode ser ruim ou não, depende do caráter, mas não tem nada a ver com isso, exatamente. Essa pessoa é cheia de inseguranças, mas se esconde atrás de um disfarce altivo. Por isso, quando ela se sente atacada, geralmente fica com raiva, perde o controle e tenta rebaixar os outros. Diz o Rony aqui que quanto maior o ego, maior deve ser o tombo. Filho, aquele pedestal, quanto mais alto, quanto a pessoa cai, é um tombão, machucar muito. O ego, aquele sentimento de importância que nós todos temos, em graus maiores ou menores, é como uma bola de soprar, aquela de aniversário. Quanto mais cheia, mais fácil de furar com alfinete. Qualquer coisa, tu pode ter um ego grande e frágil. Esse é o problema das pessoas. A Heloísa diz que a pessoa com soberba encobre sérios problemas emocionais. No mínimo, uma insegurança enorme. No mínimo. Krieg-Ju, eu não esqueci o nome dela, desculpa, Krieg. Mas ela diz que minha cunhada, acabou a frase ali. A Jorge pergunta se é certo que a humildade é o inverso da soberba. Jorge, eu vou falar sobre humildade daqui a pouquinho. A mãe da Heloísa disse que para uma pessoa assim, a mãe dela falava, fulano é cheio de recalque. A mãe tinha razão. Então o soberbo, ele se esconde atrás de uma máscara de altivez, de superioridade. E o pior tipo de soberbo para aturar, tem soberbo de várias modalidades, é o soberbo religioso, que se sente como xerife de Deus aqui na Terra. Tenta fazer com que os outros percebam que eles têm uma linha direta com Deus, sabe? Ele manda zap para Deus, Deus responde para eles. E algumas vezes eu já fui repreendido, em nome de Jesus, você está repreendido. Já falaram isso para mim. E eu pergunto, cadê a procuração de Jesus? Como é que você está falando o nome de Jesus? Me mostra a procuração. Já viu que não me mostrou a procuração, né? Mas a pessoa se bate no peito, em nome de Jesus. É a opinião dela que ela gostaria que fosse compartilhada por Jesus. Me prove isso. Não funciona. A Krieg-Ju, Juliana, diz que a cunhada dela é assim. Todo mundo tem um parente assim. Todo mundo tem um parente assim. Vaidade e orgulho são coisas bem diferentes, embora sejam usadas como sinônimos. O orgulho diz mais respeito à opinião que nós temos de nós mesmos, enquanto a vaidade é o que nós pretendemos que os outros pensem de nós. O orgulho é uma satisfação íntima em relação a alguma coisa que eu fiz.
Imaginando que eu faço uma live boa, eu vou sentir orgulho de ter feito essa live boa. É uma coisa íntima. A palavra mágica aí é íntima. Agora, quando eu fico dizendo para os outros que eu fiz uma live boa, é vaidade. Aquele sentimento íntimo, eu preciso de uma confirmação externa. Então é vaidade. Orgulhar-se de si mesmo é positivo, é motivador. Se eu fiz uma live boa, gostei da sensação, eu vou procurar fazer outras lives boas ou outras coisas boas. Mas isso não significa que eu não seja superior a ninguém. Não é uma medida que diminui o outro, eu me senti bem pelo que eu fiz. É uma estimativa pessoal daquilo que eu fiz. Não significa de maneira alguma superestimar-se ou se dar mais valor do que realmente tem. Agora, quem perguntou sobre a humildade. Humildade não é se diminuir, é não se vangloriar. Muitos são os pretensamente humildes, mas simplesmente são humildes porque eles não fizeram nada de grandioso, não tem nada para ostentar. Não é que sejam humildes, são incapazes. No fundo, eles têm um coração cheio de ambição e de inveja. A falsa humildade, gente, é puro orgulho. Se você pensa que é melhor por ser humilde, então você não é humilde. Eu tenho um conhecido, ele se orgulha de ser humilde. Eu digo, pô, que humildade é essa, cara? Você se orgulha da tua humildade? A Sônia Rubinstein falou que podemos ter de outra pessoa, por exemplo, dos filhos. Sim, você pode ter orgulho dos seus filhos, e eu tenho dos meus filhos muito orgulho. Os dois estão aí presentes na sala, eu tenho um orgulho gigantesco deles. Mas é uma coisa íntima. Eu falo, como eu criei bem meus filhos, eles são maravilhosos, aí já é vaidade. A Júlia diz que uma pessoa viu tanto defeito nela, quando ela perguntou os dela, ela falou que era a única pessoa do mundo que não tem defeito. Talvez só a modéstia que essa pessoa tenha como defeito. Meu irmão entrou, Eduardo, seja bem-vindo. A Ívria diz que as minhas aulas, lives e consultas são maravilhosas. Quando você diz isso, eu sinto orgulho, uma satisfação íntima. Se eu saio apregoando isso, se torna vaidade. Ser humilde não é ser menos do que ninguém. É saber que nós não somos mais do que alguém. Não somos mais do que ninguém, não. Os humildes são aqueles que não se gabam nem se vangloriam de seus conhecimentos e habilidades. Até você reconhece que possui essas qualidades, mas você não caminha pela vida lembrando todo mundo das suas virtudes. Aqueles que são sinceramente humildes são muito diferentes dos falsos modestos. Pessoas que intencionalmente demonstram um perfil de humildade e se esforçam para que o interlocutor se vanglorie e destaque as condições que eles falsamente pretendem esconder. Ou seja, você diz que eu sou um bom professor, um bom psicólogo. Não sou nada disso não. Eu estou querendo que você confirme que eu seja. Essa daí é uma hipocrisia danada. A humildade também não deve ser confundida nem com fraqueza, nem com ausência de autoestima. O Frei Leonardo Boff disse uma vez, eu devo ser humilde porque a humildade é uma virtude, mas eu não aceito humilhação, porque humilhação é pecado. Mandou bem, né, o Frei? Devo ser humilde porque a humildade é uma virtude, mas não aceito humilhação porque a humilhação é pecado. A Rosângela diz, mestre Aibinder, sempre te adorei ouvindo Barbosa. Olha aí, pessoal, a Rosângela diz que me adora ouvindo Barbosa. Obrigado. Foi um momento de vaidade. Ninguém é perfeito. Quando descobrimos que nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a tolice das disputas, da estupidez, da arrogância e da incoerência e das tolas mágoas. A vida é finita, gente, não vale a pena. Na cerimônia de consagração dos papas, tem uma frase que é dita 3 vezes em latim, sic transit gloria mundi. A tradução, assim se passa a glória do mundo. Ela é falada 3 vezes para lembrar para o Papa, que é um cardeal, uma pessoa madura, importante, inteligente, que o cargo dela, aquilo é transitório. Hoje ela é Papa, amanhã está morta. Então,
Não fique tão cheio de bola, não. E também tem outra frase latina, memento mori. Traduzindo seria mais ou menos, lembra-te que és mortal. Quando o César, o imperador de Roma, chegava naquelas paradas militares, cheio de pompa, porque tinha vencido uma guerra ou outra, vinha alguém perto dele dizendo de vez em quando para ele, e a pedido dele, César, lembra-te que és mortal, memento mori. Sabe, não enche muito a tua bola não, que um dia você vai morrer. Lembre-se que todos somos mortais. Se você conquistar o mundo ou engraxar o sapato de quem conquistou o mundo, no final a morte será um equalizador. Nela, ninguém é melhor ou pior. Então agora vamos abrir para as perguntas. Avance Centro-Dia entrou. A dona lá da Avance, eu esqueci o nome dela, desculpe, nesse momento eu esqueci. Vai ser nossa entrevistada, eu acho que terça-feira ela tem um centro de atendimento a idosos, um hospital dia. Não é um hospital dia, uma clínica dia. A pessoa idosa vai lá. Ela é formada em fonoaudiologia e gerontologia. Eu acho que ocorreu. Carolina Ruiz, o meu filho lembrou. Obrigado, Márcio. Carolina Ruiz, desculpe pelo esquecimento breve do teu nome. Carolina Ruiz, você vai participar com a gente na terça-feira. Eu já vi você em outras ocasiões falando, achei muito boa, muito inteligente. Ela lembrou o nome, está me lembrando o nome dela. Eu estou aguardando com muita ansiedade positiva a tua participação. Você vai esclarecer muitas dúvidas ao nosso público. Então é importantíssimo entender a diferença entre orgulho e vaidade. Orgulho é uma coisa íntima, a palavra-chave é íntima. Se você não sentir orgulho das coisas boas que você faz, você não vai desenvolver autoestima. Sinta orgulho, eu fiz isso bem, eu fiz essa comida bem, limpei bem a casa, descobri a cura do câncer, seja lá o que você fez bem, você está de parabéns. Agora, se você começar a querer que os outros reconheçam o que você fez bem, aí você entrou no campo da vaidade. A vaidade não é boa. Carolina Ruiz lembra que o nome da clínica dela é Centro-Dia, é em Botafogo. As pessoas idosas vão para lá, passam o dia lá, jantam, tomam banho e depois vão para casa. Vão ficar lá com seus familiares. Deixa eu ver aqui. É na terça-feira a nossa reunião, né, Carolina? A Rosângela pergunta: a pessoa que não gosta de receber elogios seria classificado como? Tímida, porque todo mundo gosta de receber elogio. Quem não gosta, né? Não vamos dar uma dessa. O problema é que ela fica embaraçada porque ela acha que receber elogio seria vaidade, não seria uma coisa positiva. É positiva. Se você disser, gostei da tua aula, gostei da tua live, eu agradeço, que bom, fico contente que você tenha gostado. Eu não vou dizer, não foi nada não, ou eu vou ficar embaraçado porque eu fiz uma coisa que eu reconheço que eu fiz bem. Não tem sentido. Então, outro dia uma pessoa muito famosa mesmo, se disser o nome todo mundo que reconhece, veio falar comigo, eu fico embaraçado quando me elogio. Eu digo, não fique embaraçado, fique agradecido. Como é que eu faço? Eu digo, agradece, eu gostei, que bom que você gostou. Simplesmente, não desqualifique o elogio que você recebeu. Tinha uma outra pergunta aqui que eu vi, mas eu não consigo localizar a pergunta aqui. Na aula do Zoom, a pergunta é ao vivo, não tem como me perder. Agora, aqui, mexer nesse cardápio de perguntas é complicado. O Márcio pergunta: orgulho na maneira primitiva não seria como um sapo inchar para parecer maior, rugindo alto? Seria essa a origem e modernizou para isso? Só os infinitamente pequenos têm orgulhos infinitamente grandes. Márcio, como disse, foi Voltaire. Gustavo Inácio, nosso advogado aí presente sempre. Evelyn diz que Evelyn é uma pediatra muito boa, minha aluna no curso das quintas-feiras, diz que os tímidos ficam sem jeito ao serem elogiados. Porque a crítica, a autocrítica, a crença que o tímido alimenta é que ele devia ser invisível, a opinião dos outros é embaraçosa, seja positiva ou negativa.
Qualquer coisa que eu crio, se um tímido, eu já vi isso, fobia social, era mais forte do que timidez. Se o tímido deixar um guardanapo cair no chão no restaurante, ele acha que todo mundo no restaurante ouviu o barulho do guardanapo caindo. É uma distorção da realidade. Uma enorme distorção da realidade. Eles ficam sem jeito de qualquer forma. Já tive cliente tímida, que ela sentava no restaurante, ela procurava ficar de frente para a parede, para ninguém olhar para ela. Era uma moça bonita, ela tinha um cabelo comprido, que ela botava na frente para fazer feito uma cortina, para as pessoas não olharem o rosto dela. Ela ficava sem jeito de qualquer forma. Aí superou a timidez e ficou bem. Olha quem chegou aqui, Márcio. Márcio, Amanda Botelho está na sala. Amanda é meu amor, Amanda é minha neta. Fez agora 16 anos, no dia 2. Obrigado, minha querida, por estar aqui assistindo o teu avô falar. Eu não fico vaidoso, mas eu fico orgulhoso que minha neta e meus 2 filhos estão aqui presentes. Muito orgulhoso. O Rony pergunta, e o puxa-saco profissional bajulador excessivo se enquadra em que tipo de pecado capital? Não sei, vou pensar, tem que pensar. Mas não é soberba. Ele é um filho da mãe manipulador, mas soberba não é não. A Evelyn sempre fazendo pergunta difícil. Como é que ela comia com a cortina? Ela abria a cortina, comia, fechava a cortina com o cabelo. A Bernadette, que também foi minha aluna, ela disse que estava no grupo, um conhecido dela há muito tempo, um tema era lançado e todos esperavam sua opinião. Um dia ele apareceu com uma pessoa nova, quando soube que ela era professora, não quis que eu falasse mais. Você foi... Eu não entendi aqui, deixa eu ler isso aqui devagar, que ficou enrolado para mim. Estava no grupo, meu conhecido há tempos, um tema que era lançado e todos davam sua opinião. Um dia apareceu uma pessoa nova que, quando soube que eu era professora, não quis que eu falasse mais. Fui defendida. O que a pessoa quis, Bernadette, é o que ela quis. O que você quer é coisa diferente. Tua vida do teu jeito. Você não tem que viver de acordo com o padrão de ninguém, nem com as exigências, nem com as expectativas dos outros. Seja você mesma. Ninguém é tua dona, ninguém pode te botar coleira, te obrigar a fazer isso ou aquilo. A Ione Barbosa diz que essa timidez foi para ela. Ela adorou. Ela vai pensar mais nisso agora. Faz isso, Ione. Rafa Calucas, seu irmão, não entendi. Rosana fala vaidoso. O Gustavo Inácio, que sempre faz as perguntas boas, pergunta agora, o senhor aconselha nos afastarmos das pessoas tóxicas, mesmo que sejam nossos familiares? Mas como equilibrar o afastamento com o sentimento que nutrimos por eles? Você pode gostar da pessoa à distância. Se ela viajar, você não vai continuar gostando dela? O meu lema, Gustavo, embora possa parecer duro, é saudável para você. Ou soma ou some. Se a pessoa é tóxica, porque ela te faz mal. Para que conviver com uma pessoa que te faz mal? Eu não vejo sentido nisso. Você não tem essa obrigação. Ninguém tem a obrigação de conviver com uma pessoa que te faz mal. Ah, mas no trabalho eu tenho um colega que é tóxico. Você vai ter que aturar ele porque você não tem escolha. Você tem que trabalhar e não depende da tua vontade a permanência dele lá. Você pode ser cordial, mas não precisa ser amigo dele. Mantenha uma distância saudável, uma distância emocional. Fale o indispensável para o trabalho fluir. Tua obrigação é essa. Mas não precisa tomar cafezinho com ele, chopp com ele, ficar amiguinho dele. Mantenha a distância. E de parentes também você deve manter a distância. Porque a convivência com o parente é mais próxima, a toxicidade fica maior. Você fica mais frequentemente envenenado. A Sônia Rubinstein pergunta. Ah, agora entendi o Rafael, que meu irmão também está na sala. Mas eu sou tão babão com meus filhos que eu esqueci de incluir meu irmão. A Sônia Rubinstein, ela diz, tem pessoas que quando você elogia arranjam logo uma desculpa. O que é isso? Seu vestido está lindo. Ela responde, é velho. Sim, não seria falsa humildade? Ela está desqualificando o teu elogio. Você diz que ela está linda,
Aí ela transfere o elogio pro vestido. Ela desqualifica, ela não se acha merecedora ou está sendo fingida. Falsa humildade. Branca Peçanha entrou. Kátia Serpa pergunta: as pessoas não encaram assim, elas querem fazer parte. Não percebe que a coleira está sendo posta ou sendo apertada. O pior tipo de escravo é aquele que não se dá conta das correntes que o prendem, Kátia. Se você está se sentindo sufocada, abafada, fica pisando em ovos quando está perto daquela pessoa, é extremamente incômodo e possivelmente, ao ter essa reação, a outra pessoa é tóxica. Pessoas tóxicas têm esse nome porque fazem mal. Tecnicamente não existe a pessoa tóxica. Tem pessoas que têm comportamento tóxico. Mas vamos falar de pessoas tóxicas. Essas pessoas são extremamente incômodas. Você vai ficar discutindo com elas que elas são donas da razão, sempre estão certas. Uma série de coisas que tornam a tua convivência com ela um inferno. E você tem que viver nesse inferno? Pensa bem, você assinou algum contrato que você tem que passar pela vida sofrendo junto com ela ou por causa dela? Pula fora. Você vive sem aquela pessoa. Se aquela pessoa viajar para o exterior, você não vive sem ela. Se ela morrer, você não vive sem ela. Você não precisa dela. Ela faz parte da tua vida. Ah, mas é sangue do meu sangue. Grandes coisas, teu sangue até pernilongo tem. Então não fica sangue do meu sangue, isso parece novela mexicana. Não fica se enchendo muita bola, não. A Kátia diz: eu não, sofro porque não aceito coleira de forma alguma. Eu te conheço, Kátia, você não aceita mesmo coleira, o que faz muito bem. A coisa mais difícil é a gente ser nós mesmos. Todo mundo cobra que a gente seja diferente do que é. Não adira, adira é feio, não é a palavra feia, né? Mas está certa. Não adira ao rebanho. Nada de aderência ao rebanho. Ívia disse: doutor, eu faço esforço danado, mas fico calada. Ficar calada é bom. Vou te dar uma dica aí de três passos. Você pode se defender com um sorriso, pode atacar com silêncio e pode vencer com a indiferença. Quando a pessoa fala uma bobagem, alguma coisa que você não gostou, você dá um sorriso para ela. Ela entenda como quiser. Você pode se defender também com silêncio, não fala nada, não sorri, não fala nada. E dá indiferença para ela, aí você ganha. A Kátia diz: mas eu percebo que se não for brava, a pessoa não aguenta. Não entendi. Você não precisa ser brava, você precisa ser firme. Ana Cláudia está dizendo: lembro que eu foi no meu consultório a primeira vez. E daí, Cláudia? Assim, a Ana Cláudia aprendeu que eu falei que era necessário só o ar. Não foi só o ar, comida e água. O resto é preferência. Está com aquela preferência, pessoa ou não, não é uma obrigação, não é uma necessidade. Você só precisa de água, comida e ar. Aquela pessoa na tua vida não é essencial. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, que o nosso tempo está terminando. A Ivra também lembra. Nós confundimos preferência com necessidade. Necessidade é algo sem o qual nós não podemos passar. Água, comida e ar. Isso se não tiver isso, você vai morrer. É necessário. Tudo mais é legitimamente preferível, mas não é uma necessidade. Eu quero amor, dinheiro, saúde, carro, sei lá o quê. Isso são preferências. Tudo bem, você luta pela tua preferência. Mas você não vai morrer se não obtiver tudo que prefere. Aliás, ninguém obtém tudo que prefere. A Kátia diz que ser brava, maneira de dar em doido. Não precisa, Kátia. Não precisa partir para o outro extremo. Tem hora de miar e tem hora de rugir. Não precisa ser brava. A Bernadette diz que não sabe o que ela aprendeu no nosso curso ajuda a ela viver. Boa, Bernadette. Boa memória, bota em prática o que você aprendeu, que com certeza ajuda a todos nós. Eu também me ajudo bastante ao dar aula. Eu reforço aquilo que eu preciso aprender ou me lembrar. A Ivra agradece por tudo, pelas lives feitas com tanto carinho.
gratuitas que tão bem faz. A Patrícia entrou, seja bem-vinda, Patrícia. Você chegou no finalzinho, Patrícia. Alguém tem mais alguma pergunta? A Júlia diz: estou de férias da família, muita gente tóxica. Júlia, abre o olho, que talvez você esteja julgando mal também as pessoas. Tem que ser uma coisa moderada. A Rosângela agradece. A Ívia diz que eu tenha muita saúde, obrigado. Coronavírus, por enquanto, está me deixando em paz, na boa. A Sônia elogia a live. Cristina diz: relacionamentos em geral são tão complicados. Se é você mesmo, incomoda muita gente. Cristina, se você não for você mesma, você vai ser quem? A Heloísa estava com saudade desses encontros. Os encontros, você que anda faltando, Heloísa, os encontros permanecem. A Dirce está elogiando também, eu agradeço os elogios. Me sinto orgulhoso, não vaidoso, mas eu me sinto orgulhoso. A Heloísa diz que a escolha do assunto foi muito sábia. Esse é apenas um dos pecados. São 7, ainda faltam 6. Sueli está dando parabéns pela live. Vamos ver o que aparece mais aí. Elisete, minha querida, você chega tarde. É a segunda vez que você chega tarde no final. Dá um beijo na América. A Heloísa dá os parabéns. Elisete, o horário da live é 5 horas. 17 horas. Eu espero 5 minutinhos, mas é 17 horas. Bom, não tendo mais perguntas, só elogios, eu vou arquivar no meu coração esses elogios. Agradecer ao meu filho Márcio a sugestão pelo tema. O Márcio diz, é bem lembrado, Márcio. Diz que essa live está gravada, basta ver no Instagram. E acho que amanhã ou depois ele posta ela no YouTube. Psicólogo Embider. O Rony diz: pecado é não assistir a live e não participar do curso. Isso, meu filho, me defenda. A Malu pergunta se a soberba é inconsciente. A angústia que ela sente, ela cobre com o tapete da soberba. A Elisete chegou atrasada porque ela esqueceu, lembrou agora. Tá bom, Elisete, lembrou a tempo. Vê no Instagram ou no YouTube a live toda. A Sônia diz: feliz Dia dos Pais. Obrigado, Sônia. Todos os meus dias como pai são felizes, porque meus filhos são ótimos. Nisso aí eu fico até vaidoso. A Ione diz que foi a primeira live que ela assistiu e achou ótima. E agradece. Luciane também. Obrigado, Ívia. E Rafa Calucas. Não sei o primeiro nome, Rafa. Ela dá os parabéns aos meus filhos. Não, eu que mereço os parabéns por ter os filhos que eu tenho. A Sandra diz que amou essa live, principalmente essa última parte, que não devemos ter que ficar com pessoas que fazem mal para a nossa vida sendo tóxicas. Eu já dei uma live aqui sobre pessoas tóxicas. A live foi no curso, uma aula sobre isso. O Márcio diz: exato, não sou humilde. O Vitório Melli diz que ele e a Regina, um casal Melli, meus amigos, moram aqui na Barão de Mesquita, em frente à igreja São Santo Afonso. Eu e Regina gostamos muito. Obrigado, fico muito satisfeito que vocês tenham gostado. A Ívia manda beijo para Amanda, para o Márcio e para o Rony. Não mandou para mim, que sujeira. Isso dói, Ívia, me dispensou. Próximo encontro, pergunta a Luciane, vai ser terça-feira com a doutora Carolina Ruiz, vai falar sobre gerontologia. A Malu diz que vai enviar o babador virtual no Dia dos Pais. Ela diz que é brincadeira, não manda um babador não, manda uma toalha de banho daquela bem grande, que eu babo muito pelos meus filhos. O Márcio lembra que Pessoas Tóxicas está no YouTube. Vai lá, procura ou a aula ou a live sobre pessoas tóxicas. Kátia está com saudades. Também, Kátia, a última vez que eu te vi foi naquele aniversário da Leni. Então, pessoal, quero agradecer a vocês muito a presença. E sobre para encerrar, eu disse que a morte é um equalizador, né? Que ninguém é melhor ou pior. Uma senhora muito humilde uma vez me disse: o cara é todo besta. Quando morrer vai feder igual aos outros. Achei muito legal. Mas, como eu sou chique, eu vou usar um provérbio italiano que diz: no final do jogo, o rei e o peão vão todos para a mesma caixa. Pessoal, cuidem-se bem,
Fiquem todos na paz e obrigado pela participação. Tchau!